A Bíblia diz, no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 18, vamos ler até o 22, mas estaremos pregando até o 30, acerca do jovem rico. Perguntou-lhe certo homem de posição: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Quando Jesus, ouvindo isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, reparte com os pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus disse àquele homem: Falta uma coisa. E aqui o jovem era rico. E logo no versículo de número 18, nós podemos ver que esse homem se aproxima de Jesus. E este homem era um homem de posição, letrado e muito rico. Chama Jesus de bom. E ainda ele está interessado na vida eterna. Quando entendemos que é um homem de posição, parece que vejo ele querendo algum meio de alcançar a vida eterna através de favores. Ele quer saber sobre a vida eterna. Ele está interessado em saber sobre a vida eterna. E hoje, se você perguntar a todo mundo se querem a vida eterna, todo mundo quer. Hoje a ciência está voltada para cosméticos, para remédios de rejuvenescimento, para academias, porque ninguém quer morrer, ou então tentam eles retardar o final da sua vida terrena. Todos estão interessados na vida eterna. Essa foi uma pergunta-chave que o jovem rico fez. Um homem de posição interessado na vida eterna. Então podemos considerar que todo homem de sã consciência, de todo homem que reflete, tem momentos de reflexão, ele pensa na eternidade. E nós sabemos, somos sabedores por aí, que para a eternidade lhes oferecido muitos atalhos, mas nenhum atalho conduz o homem à vida eterna. Foi por isso que Jesus falou no Evangelho de João 14, verso 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Todos podem estar interessados na vida eterna, mas poucos querem, aleluia, aceitar a chave para entrar na vida, ou então considerar a porta para entrar na vida eterna. E essa porta se chama Jesus, como diz lá em João capítulo 10, verso 9. Eu sou a porta, que entrar por mim, entrará e sairá e encontrará pastagem. No versículo 20, Jesus responde: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. E aí o Senhor, no versículo 20, ele pergunta: Você sabe os mandamentos? Quando Jesus está perguntando sobre os mandamentos para aquele jovem, Jesus logo estava entendendo, percebendo que aquele homem conhecia sim os mandamentos. Jesus estava perguntando de maneira indireta: Você conhece os limites para o homem? Você conhece o padrão de conduta para a humanidade? Que são os mandamentos. Aleluia. Lá no Jardim do Éden não podia tocar naquela árvore do bem e do mal, era um mandamento. E o homem tocou e dali foi expulso. Depois o Senhor, através de Moisés, tira então a nação de Israel do Egito e lhes dá no deserto um padrão de conduta, os mandamentos. E aquele homem, no versículo de número 21, ele diz: Todas essas coisas eu tenho observado desde a minha mocidade. Dá para observar aqui, identificar que aqui estava um homem rico
de posição e religioso. Um homem que confiava nas suas obras. Tem até religião, e a palavra religião significa religar o homem com Deus. Tem até a religião por aí que diz que a salvação é condicionada às boas obras. E o Senhor vem dizendo que não há salvação sem fé e obras, tem que ter as duas juntas. Ele era um homem socialmente legal, ele observava a lei. E aqui nós podemos abrir um parênteses e considerar todos aqueles que se dizem bonzinho. Quando você então convida para aceitar a Jesus, quando você faz o convite para visitar a igreja, quando você evangeliza, essas pessoas, na maioria das suas vezes, querem a vida eterna, mas se justificam dizendo: eu sou bom, eu sou um homem bom, eu não preciso de igreja, eu sou um homem bom, eu não faço mal a ninguém, eu ajudo as pessoas, eu não preciso de Jesus, porque eu sou uma pessoa boa. Aleluia. Esse homem de posição, esse jovem rico, ele era um homem religioso e ele tinha uma autoconfiança naquilo que ele fazia. Mas mesmo assim, apesar da conversa, Jesus olha para ele e diz: te falta uma coisa. Jesus não deu uma lista para ele, não, mas Jesus observara que havia um impedimento na vida daquele jovem rico. Era apenas uma coisa. E como Jesus sabia? Aí Jesus disse assim para ele: vende tudo, distribui aos pobres. Tudo que aquele homem deveria fazer, e eu aqui contextualizo, entendo que Jesus estava provando-o, não que deveras ele devesse vender tudo e entregar, mas Jesus estava testando a fé dele, se ele se predispôs a vender tudo. Talvez Jesus dissesse assim para ele: não venda só metade, ou quem sabe o Senhor dissesse: a partir de agora viva da fé. Sejam discípulos, como também são Pedro e João e Natanael, enfim. Mas Jesus detecta, falta uma coisa. Como ele sabia? Ele deveria se desprender de alguma coisa. Estava preso nas riquezas. E ali, a partir dali, preso em alguma coisa, ele não poderia seguir na caminhada. Ele deveria, aquele homem, aquele jovem rico, fazer um investimento no mundo espiritual. Aceitar a Jesus, como Jesus orienta ele: segue-me. Se desprender dos seus bens e seguir a Jesus, um investimento espiritual, aleluia. E então, ele seria ali mais um homem que alcançaria a vida eterna, como ele chegou perguntando para o Senhor. Logo no 23 diz a Bíblia que ele ouviu e se encheu de tristeza porque era rico. A tristeza, segundo o mundo, ela é igual à perdição. E lá em 2 Coríntios 7,10, a tristeza, segundo Deus, ela oferece o arrependimento. E aí eu venho dizer aqui que, quem sabe, você está um pouco triste por causa dessa prova, mas foi Deus que permitiu. Então essa prova, essa dificuldade, esse problema veio para lhes trazer algum tipo de arrependimento, algum constrangimento interior, onde você possa refletir e descobrir aonde está o problema, então receber a vitória. Mas a tristeza, segundo o mundo, é igual à perdição. Aquele jovem estava vazio e não estava cheio, conhecia os mandamentos, mas não era espiritual. Só se encheu de tristeza quando tomou a decisão. Lá no versículo 24, vendo Jesus que ele ficara muito triste, Jesus viu a tristeza dele, disse, palavras de Jesus: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Jesus está falando aqui do amor à riqueza. O Senhor Jesus trata a riqueza de mamon. Onde estiver o teu coração, aí está o problema. Se o teu coração está em Deus, aí está a solução. Se o coração está na riqueza, aí está o teu problema.
O dele estava na riqueza. O dele estava no Deus da riqueza chamado Mamon. E ali ele teve a sua maior dificuldade de se desprender dos seus bens terrenos. Aleluia! Onde nós encontramos muitos dos nossos, mesmo dentro das igrejas, preso em alguma coisa terrena. Versículo 25. Deveras é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Jesus aqui faz um paralelo, uma comparação do camelo com o rico. O rico com amor ao dinheiro igual ao camelo. O camelo tem aquela sua visão periférica, a sua membrana superior dos seus olhos, ela não sobe. Então o camelo não enxerga de uma determinada altura para cima. Então ele não curva a sua cabeça. Ele não desce a sua cabeça enquanto caminha, somente para beber água. E ali está a dificuldade de se curvar, de se inclinar para as coisas de Deus, de se humilhar na presença do Senhor, aqueles que possuem riquezas. Não que seja algo errado ser rico, mas sim colocar a sua esperança na riqueza, colocar o seu coração na riqueza. Os que ouviram isso disseram: logo, quem poderá se salvar? Agora a pergunta é de muitos. Quem vai se salvar? O jovem rico vem com a pergunta, a vida eterna, ou então a salvação. Jesus fala aquilo, e então a pergunta, ela abre um leque dizendo: e agora? Quem vai se salvar? Se nós temos que nos desprender das coisas desse mundo. Glória a Deus. Aleluia. E no versículo 27, uma palavra reveladora. Jesus respondeu. Jesus falando. Sempre quando Jesus fala, ele fala de alguma coisa eficaz. Diz assim: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Significa dizer que o impossível pertence a Deus. Oh, aleluia! O Senhor Deus é o dono de todas as coisas, e Ele tem todas as coisas debaixo do seu total e absoluto controle. Só Deus sabe quem deve ou não se salvar. Lá em Romanos 10, versos 6 e 7. Mas a justiça que vem da fé diz: não pergunteis em teu coração quem subirá ao céu, isto é, trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, levantar a Cristo dentre os mortos. Não cabe a nós querer quem se salvará ou quem não será salvo. Não cabe a nós julgar quem está com seu coração na terra, quem está com seu coração em Deus, quem está com seu coração na riqueza, ou quem está com seu coração entregue na pessoa de Jesus. Aleluia. Lá no versículo 28, Pedro falou: nós deixamos tudo e te seguimos. Os discípulos deixaram tudo, realmente. Deixaram a sua pescaria, deixaram o seu barco, deixaram as suas famílias, e estavam ali dando a Jesus uma demonstração de renúncia. E Jesus fala no versículo 29, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou pai, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, pelo reino de Deus, e não receba muito mais neste mundo, e no mundo vindouro a recompensa, diz a Bíblia aqui, que ainda é nessa terra, desde que o homem não coloque o seu coração no terreno. A Bíblia diz que nós vamos viver aqui uma vida regalada e esplêndida, de bênção, desde que o cristão não se atrapalhe. E aqui eu entendo por que Deus, muitas vezes, ele não enriquece todo mundo, mas apenas supre com a necessidade de cada dia. Mas a maior recompensa, ela virá na vida eterna. Vida, e vida com abundância, diz em João 10, versículo 10, a parte B. Querido irmão, se você está interessado na eternidade, busque a palavra de Deus, aceite a Jesus como teu Salvador, então você descobrirá as verdades sobre a verdade da vida eterna. Receba essa palavra aí, em nome de Jesus.